O único significado da vida humana é fazer Bhagavad Bhakti. Veja, Animals also eat or os not? animais também comem, na verdade. They do. Eles comem. We are human beings, we also eat. Nós somos seres humanos e também comemos. But Mas veja, what's the difference between qual é a diferença entre um ser humano the animals? e os animais? To eat, Comer, dormir, we also sleep. isso é algo que fazemos também. Os animais dormem, nós dormimos. We also quarrel with each other. Nós também brigamos uns com os outros. This mine, this is yours. Isso é meu, isso é seu. But because of one piece of land, Por conta de um pedaço de terra, a gente fica brigando. the animals, Você like pode one dog, perceber os animais também. stays in one certain area. Então, um cachorro, por exemplo, ele fica numa determinada área. E se outro cachorro vem para aquela área, The dog will like try to expel the other ele vai dog tentar expulsar esse invasor. from this area. You see, one dog lives here, if another dog comes Se um cachorro está morando aqui e outro vem, esse cachorro que já está no lugar fica latindo e tentando intimidar o outro e expulsar ele dessa área, dizendo: esse é o meu território, essa é a minha área. Então, da mesma forma, also doesn't allow the other dog to come. é, So we see in this material a gente vê como isso acontece no mundo material. to have offspring, to have babies. Também ter filhos, né, filhotes, reproduzir é algo comum aos humanos e aos animais. This in all the animals and human beings. So you say, Então, this is mine. a gente diz: isso é meu. But when you die, then Mas quando você morre, so only the human beings follow Varnashram. apenas os seres humanos seguem o Varnashram Dharma. Os animais não fazem isso. The animals they're always Os only doing animais four things. estão apenas fazendo 4 coisas: comer, dormir, se defender e reproduzir. And then give up everything and go E away aí, from this world. eles abandonam tudo e vão embora desse mundo, não é assim? And one day you must go. Um dia, todos nós teremos que sair desse mundo. So chant with me. Então, cante os santos nomes. Must go one day. Todos morrerão um dia. So are the meaning of the Então, qual é o significado real da vida humana? Fazer Bhagavad Bhajan. E qual é o primeiro passo para isso? follow Varnashram? Seguir o Varnashram Dharma, as divisões sociais védicas. He asked to Narada Rishi. Então, aqui, Yudhishthira Maharaj está perguntando para Narada Rishi. Maharaj is also an eternal associate of Lord. Ele também é um associado eterno do Senhor. Actually, just to teach the living and Mas, para ensinar as entidades vivas, as almas condicionadas, ele está fazendo esse tipo de comentário, pergunta. Ele disse: olha, who knows which sloka Gurudev is reading? alguém sabe o sloka que Gurudeva está lendo? Se é do canto 7 ainda? So Yudhishthira Maharaj is Yudhishthira saying, Maharaj disse: ó Narada Rishi, from all the sons of de todos os filhos de Brahma, você é o melhor, você é o melhor dos filhos de Brahma. so please be merciful and tell Por me, favor, seja misericordioso e me conte because Brahma created the four Kumaras. que Brahma criou os 4 Kumaras. The four Kumaras manifested Os from 4 the Kumaras mind of Brahma. foram manifestados a partir da mente Sanat Kumara. de Brahma. Sanaka, Sananda, Sanata e Sanat Kumara. So they went for like meditation Brahma Eles entraram nessa meditação em Brahma Narada. e aí Brahma também manifestou Narada. He's saying, you know everything because of the power Você sabe of your tudo yoga. por conta do poder da sua yoga. Você sabe o passado, o presente e o futuro. Tapasya,
Aqueles que fazem austeridades, tapasya como santos, eles sabem tudo, dizia Yudhishthira Maharaj para Narada Rishi. So you are Então, você calm. é tão calmo. Shloka, please help. Alguém sabe o shloka? Ajuda a gente, por favor, se alguém souber. Eu acho que é capítulo 12, né? Please ask Gurudeva which shloka. The saints, Por they favor, know pergunte everything para o Gurudeva from the para quais material são os world shlokas. and also the Então, eles sabem tudo que é relativo à realidade material e também à realidade espiritual. Os santos têm conhecimento total. He's saying, Prabhu, you know Ele está dizendo, Prabhu, você sabe tudo. so please mercy. Então, por favor, seja misericordioso e me fale. 7.11.4. Dá para escrever lá para Taruni, que eu não estou conseguindo mandar por aqui. And even if Por gentileza. husband, wife, 11. sometimes people think Então, algumas vezes as pessoas pensam que só os santos renunciados sadhus, but podem ser sadhus. Mas existem sadhus que são casados. so sadhu doesn't Sadhu não significa saffron cloth. que uma pessoa veste roupa açafrão e não tenha família. Isso não é o real significado do sadhu. House and also be a sadhu. Você pode estar em casa e também ser sadhu. Some person, saintly person. Você pode ser uma pessoa santa. You take shelter of the Você se abriga na verdade. what did I say? You take shelter of Sadhavasu, the truth. Você toma abrigo na verdade, The lotus feet of God. que é tomar abrigo aos pés de lótus do Senhor e fazer bhajan. Isso é que é um sadhu, um homem santo de verdade. Por exemplo, você pode permanecer na sua casa, Also mas você também será chamado de sadhu, take shelter of Bhagavan. porque você se abrigou em Bhagavan e em Gurudeva e você está fazendo bhajan. Então você também é considerado um sadhu. So taking shelter of the lotus feet of the Então, saints. tomando abrigo aos pés de lótus dos santos, você pode ficar na sua casa ou aceitar a vida renunciada, vestindo roupas açafrão. Mas, de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, aqueles que fazem bhajan é que são sadhus, pessoas santas. Those who perform bhajan, Aqueles que fazem bhajan são okay, you superiores. saffron cloth, but Você pode até usar roupa açafrão, mas se você não está fazendo bhajan, você não é sadhu. Muitas pessoas fazem isso. going here and there, Então, indo daqui para lá, collecting money from people. eles ficam coletando dinheiro das pessoas. They use this to take care of their own families. Eles usam isso para cuidar de suas próprias famílias. Eles não são verdadeiramente sadhus. Nowadays, we see Hoje em dia, a gente vê no jornal, né, as notícias, que as pessoas se vestem como sadhus, money or like só que ficam extorquindo as pessoas. like during the day they are Durante o dia, eles vestem roupa normal. they were sadhus. E à noite, eles vestem roupa de sadhu e ficam enganando as pessoas, They do other things. coletando, enganando. Isso às vezes sai no jornal, sai nas notícias. In Kali Yuga, Então, na Kali Yuga, nessa era, is very é muito defamed. essa classe dos sadhus, ela tá muito caída, né? Corrompida. All the sadhus are saints, like they are not really Você pensa que todos os sadhus são santos? want to cheat the people. As pessoas pensam assim, sadhus só querem enganar as pessoas, eles só querem vestir essa roupa açafroada para pegar dinheiro. E eles ficam pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Use this from E depois eles usam o dinheiro para eles mesmos. no, have to follow Varnashram. Não, é preciso seguir o real Varnashram Dharma, porque as escrituras explicam. Have to take care of your parents. É preciso você precisa cuidar dos seus pais, do seu marido, esposa, dos filhos, apropriadamente. Or whatever you stay. Onde quer que você esteja, você precisa fazer bhajan. Being said, actually, Narada Rishi Então, Narada Rishi está dizendo, Canto 7, Chapter
canto 7, capítulo 11, verso 5. Sri Narada Muni disse: após ter, em primeiro lugar, oferecido minhas reverências ao Senhor Krishna, o protetor dos princípios religiosos de todas as entidades vivas, prontifico-me, então, a explicar os princípios do sistema religioso eterno, os quais ouvi da boca de Narayana. Eu vou falar sobre o Sanatana Dharma. Hoje em dia, as pessoas ficam brigando muito por conta de religiões. Ah, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou jainista. Eu sou hinduísta. A gente tem até adesivo hoje em dia que as pessoas colocam: sou orgulhoso de ser hindu. Mas o que significa essa palavra hindu? Você não... Na verdade, você deve pensar na palavra Sanatana Dharma, que é a natureza eterna. É por isso que a gente se diz Sanatani, porque a gente está seguindo a eterna natureza da alma. O que é Sanatana? É eterno. Tan é aquilo que está sempre. Tan significa espalhar. Então, o sempre espalhar Bhagavad Gita, sempre divulgar assuntos relativos ao Senhor, é Sanatana Dharma. O que eu disse? Sanatana Dharma. O Srimad Bhagavatam explica. Deixe-me explicar os princípios da eterna verdade, da eterna religião. A raiz de todos os dharmas é Krishna. Então, novamente, eu ofereço reverências a este Krishna. Eu ouvi sobre o Sanatana Dharma. Verso 6 do capítulo 11, canto 7. O Senhor Narayana, juntamente com sua manifestação parcial Nara, apareceu neste mundo através da filha de Daksha Maharaja, conhecida como Murti. Em benefício de todas as entidades vivas, ele foi gerado por Dharma Maharaja. Inclusive, próximo ao local conhecido como Badarikashama, ele continua ocupado em executar grandes austeridades. Vocês já foram para Badarikashama? Um se chama Kedar e outro Badri. Então, Badarikashram. Tem essa árvore, né, nesse lugar, e as raízes dela estão em Vrindavan. Esse era o lugar onde ele fez austeridades. Badri Tree, essa árvore Badri, é onde ele executou as austeridades. O Ser Supremo, a personalidade de Deus, é a essência de todo o conhecimento védico, a raiz de todos os princípios religiosos e as memórias das grandes autoridades. Ó Rei Yudhishthira, o princípio de toda religião é Bhagavan. Ele é a fonte da religião. É o próprio Krishna. Qual é o significado de Hari? Aquele que dissipa todo o sofrimento das entidades vivas. Ele é chamado Hari. Quais são os sofrimentos das entidades vivas? Adibhautica, Adidaivika e Adhyatmika. A entidade viva sofre com essas três misérias. Então, Bhagavan Shri Hari, o que ele faz? Hari. Ele remove todos os sofrimentos das entidades vivas. Ele coloca fim. Aquele que põe fim no sofrimento das entidades vivas é chamado Shri Hari.
O rei Yudhishthira, be understood as evidence. cadê? This religious principle. Everything is satisfied, including one's mind, soul, and even one's body. O Ser Supremo, a personalidade de Deus, é a essência de todo o conhecimento védico, a raiz de todos os princípios religiosos e a memória das grandes autoridades. Ó rei Yudhishthira, esse princípio da religião manifesta-se como evidência. Com base nesse princípio religioso, tudo fica satisfeito, inclusive a mente, a alma e até o corpo. Então, como seguir mesmo apropriadamente o Varnashram Dharma? Esse kata está explicado nos Smriti Shastras. Tem os Shrutis, os Vedas, e esse kata está nos Smritis. Então, Shruti significa que os rishis que falaram, eles falaram após ouvir. Então, antes, a inteligência das pessoas era tão poderosa, a memória desses rishis eram tão poderosos, mas com o passar das eras, a inteligência foi diminuindo, diminuindo. Veja agora, daqui a 1 hora a gente vai ter esquecido tudo isso. Você está ouvindo ou não? Está escutando ou não? Escuta. Você está escutando ou não? Quem está traduzindo? Então, o que é Dharma? O que é Dharma? Swayam Bhagavan é a origem de todos os princípios religiosos que se chama Dharma. Então, Deus é a causa da religião, é a raiz da religião, dos princípios religiosos. Então, qual é o mais elevado entre todos os deuses? Shri Hari. E dentre os semideuses, qual é o mais elevado? Shri Hari. Então, como seguir o verdadeiro Dharma? Abandonando os desejos materiais. Abandone o apego. O apego é a causa do aprisionamento. Não existe outra razão para o aprisionamento que não seja o apego. Qual é a razão do aprisionamento nesse mundo? Apego. Então você precisa fazer bhajan sem apegos. Entende isso? O nosso corpo, por exemplo. Se a gente tiver apego ao corpo, o corpo vai ficar chateado. Você precisa entender. Tudo nesse mundo é temporário, cheio de misérias, doenças, coisas ruins. A gente está aqui nesse mundo material, mas o nosso corpo pertence a quem? Quando a gente está vivo, os nossos familiares dizem, sua mãe, por exemplo, diz, ele é o meu filho. Todo mundo quer possuir seu corpo, então o pai fala, ele é meu filho. Todos os parentes te dizem, você é meu isso, meu aquilo, meu primo. Mas quando a sua alma sai do corpo, ninguém diz que ninguém quer você, ninguém quer esse corpo, ninguém diz que é seu pai e sua mãe. Quando a alma sai
Quando a alma está no corpo, todo mundo fala, ele é meu filho, meu marido, meu amigo. Mas quando a alma sai do corpo, gives up the body and goes to another place, nobody will say ninguém fala isso. As pessoas falam, ele foi, né? Ele não é mais. Então até a mãe fala, ele era meu filho. so I could have said one word I'm missing. Gurudeva falou uma palavra que a gente perdeu. So Então, if somebody heard, he said se alguém ouviu, and then something he said and so enfim. if you have bhakti towards Se você tiver Bhakti por Krishna, aí o seu coração realmente estará em Dharma. so if you follow this Se você seguir then esse Dharma, Bhakti virá, devoção virá. Bhakti por Krishna. in your heart and No seu coração e sua mente, quando eles estão satisfeitos, isso é o Dharma. actually Na verdade, the goal of Dharma a principal meta do Dharma bhakti to Lord and then é desenvolver Bhakti pelo Senhor. Porque só assim o nosso coração e mente ficarão satisfeitos. Quando que a mente e o coração ficam satisfeitos, preenchidos? what's the paradharma topmost Savai Pumsam Paro Dharma. Qual é o Dharma mais elevado? Supremo, for the souls is to para as almas. Qual é o dever mais elevado? bhakti to Lord, but how this bhakti Praticar Bhakti pelo Senhor. Mas como que essa Bhakti deve ser? A Haituki e a Pratirhatha, que é a Haituki é sem causa e a Pratirhatha é incessantemente, not stopping? What did I say? sem parar. O que eu falei? Should not stop by any means. Você não deve parar de jeito nenhum. Unbreakable. Inquebrável. There are no any obstacles. Não existe obstáculo nessa Bhakti. Completely pure. Completamente Like pura, the flow of the como Ganges, o fluxo do Ganges. just like the honey flow. Assim como o mel Just like flui. ghee lamp. Assim como a lamparina de ghee. Lit. Sabe quando a lamparina de ghee está acesa? Se você colocar, If you light the ghee lamp, se você acender a lâmpada de ghee, ela vai estar acesa e se ela estiver some oil, conectada a um óleo, the oil like around the oil, se tiver óleo em volta dela, this oil will burn. esse óleo vai queimar The ghee lamp continue e ela vai continuar acesa. to be lit, like not the fire will not extinguish. Então o fogo não vai apagar, porque a lamparina de ghee está ali embebida no óleo. So if you Então, se você seguir esse Dharma, Bhakti por Krishna vai se desenvolver. E a sua mente e o coração ficarão satisfeitos. Esse é o verdadeiro Dharma. your soul will be pleased. Assim sua alma ficará satisfeita. Assim nossa alma pode de fato ficar satisfeita. Verse 8, 12. 8 to 12. Capítulo 8, verso 12. Eu acho. 8, 12? Ou será que é... Ah, não, aqui é do 8 ao 12. Canto 7, capítulo 11, 8 ao 12. All human beings Esses são os princípios gerais a serem seguidos por todos os seres humanos. having faith in God Ter fé em Deus and speak the truth, e falar a verdade. truthfulness. Isso é veracidade. Like Krishna told in this Como verse. Krishna falou nesse verso. Krishna told. Krishna disse: If for me somebody incurs in any sin, se por mim alguém incorre em pecado, isso é Dharma.
Mas se alguém está fazendo algo correto, mas que não esteja de acordo comigo, isso será adharma, irreligioso. Então, se você estiver mentindo, por exemplo, uma mentira branca, sabe? O que é mentir? Mentir é pecado. Os Vedas falam, fale a verdade. Never speak a Você nunca deve falar uma mentira. Don't tell lies. Então não conte mentiras. So to lie, Então mentir lie is a sin. é pecar. Mas If you se você, for like the happiness of Lord, para a felicidade do Senhor, contar uma mentirinha, então não vai ser um pecado, vai ser dharma. Então, Bhagavan, ele diz para Yudhishthira na guerra de Kurukshetra, Yudhishthira, fale que Ashwatthama morreu. the son of O filho do Dronacharya inventa que ele morreu. Fala que ele morreu no campo de batalha. but Yudhishthira said, how Mas Yudhishthira falou, mas como que eu vou falar uma coisa assim que é mentira? I just saw that Ashwatthama is alive. Mas acabei de ver, o Ashwatthama tá vivo. One insisted, Mas Bhagavan insistiu e falou, você tem que falar isso. Você precisa falar isso, Yudhishthira. so Bhagavan E aí Bhagavan called him and chamou Bhima e tinha um elefante vindo. E aí, o nome daquele elefante vindo era Ashwatthama. E aí Krishna falou para Bhima, pega aí sua gada, sua massa sorry, that elephant. e mata o elefante. E assim Bhima fez. So now you can say E aí ele falou, agora, Yudhishthira, tá vendo? Você pode dizer que o Ashwatthama morreu. Porque Ashwatthama também era o nome daquele elefante. E aí Yudhishthira falou, é verdade, Ashwatthama morreu no campo de batalha. Eu posso dizer isso agora, sem mentir. some elephants or human being. Então, se é elefante, se é ser humano, o nome era Ashwatthama. Então ninguém sabia se era o ser humano ou se era o elefante. E quando Dronacharya ouviu isso, ele ficou desesperado pensando que era o filho dele mesmo. Dropped his weapons. E ele largou as armas He was like in meditation and then e ele entrou em meditação. somebody called Dashtadumna came and chopped off E aí, Dronacharya's head. ai meu Deus, eu perdi. É porque tem a história do... Didn't follow the instruction of Krishna, so Krishna was not pleased. Nossa, gente, desculpa, eu me perdi. Foi muito rápido. Dharma Depois eu corrijo. is when Então, Dharma é quando you follow the instruction of Lord. você segue a instrução do Senhor. Isso é Dharma. Direct explanation is this. Então, a explicação direta de Dharma é isso. É quando você segue a instrução do Senhor. Giving up all Então, abandonando todos os Dharmas, only worship to me. apenas adore-me. My word. Eu te dou minha palavra. If you Se você, if you not follow that se você regulation of society, não seguir as regras e regulações da sociedade, you're incurring any talvez você esteja incorrendo em pecado. E aí você pode ir para Naraka, inferno, por conta dessa atividade pecaminosa. not follow rules or regulation of society. Se você não seguir as regras e regulações, você vai para os planetas infernais. Mas Bhagavan aqui está dizendo, se você se render absolutamente a mim, totalmente a mim, And I assure to you eu te garanto that que o quê? you'll never go to Você nunca irá para o inferno. because I protect you Porque eu te protejo desse estado do infernal. and protect you from Eu vou te proteger de ir pro inferno. Por favor, abrigue-se em mim. so what is the meaning? Então, qual é o significado? To follow the instructions. Seguir as instruções de Bhagavan é o real Dharma. And what is truth? E o que é veracidade? Bhagavan. Deus é verdade. Ele é a corporificação da verdade. Other living entities, Então, quality all human mission has. além disso, Capacity, as qualidades que todo ser humano precisa ter é misericórdia, austeridade, senses, like to follow controle dos sentidos. under Por exemplo, em Tapácia, seguir Ekadasi, nas austeridades, observar o jejum de Ekadasi. and also on the appearance
E também nos dias de aparecimento do Senhor, it is, and also observing that e também observar os dias dos Vaishnavas, tudo isso está nessa categoria de tapasya. in Kali Yuga, Na Kali Yuga, nessa era em que vivemos, Anagata Prana, like Anagata Prana, life is in the food. a If one vida day está don't eat, then no grão. Aquele que não come fica tonto, né? you ate everything but Por exemplo, se você come um monte de coisa, mas não come grãos, você não fica forte. difficult, so É it's not kind of difícil. austerity, Então, não comer grãos no dia de Ekadasi é um tipo de austeridade. So tapasya Então, is to tapasya follow Ekadasi, é seguir Ekadasi, observe observar as datas dos Vaishnavas, os dias de aparecimento de Krishna. comes on that. Isso tudo vem nessa categoria de tapasya, austeridades, entendem? Outra coisa, Saucha, significa limpeza. Bathing twice a day, Banhar-se 2 vezes ao dia, ter tolerância, distinguir entre o que é certo e errado, controlar a mente, controle dos sentidos, discrimination between right discriminação entre o que é certo e errado, controle da mente, controle dos sentidos, não violência, celibato, caridade, leitura das escrituras, simplicidade, satisfação, prestar serviço às pessoas santas e tudo isso. are good qualities. Essas são boas qualidades. Verse text 13. Those who have Texto 13. Aqueles que se aperfeiçoaram através da cerimônia Garbhadana e outros métodos reformatórios prescritos, executados ininterruptamente com mantras védicos e que receberam a aprovação do Senhor Brahma, são dvijas, ou 2 vezes nascidos. Tais brahmanas, kshatras e vaixas, purificados por suas tradições familiares e por seu comportamento, devem adorar o Senhor, estudar os Vedas e fazer caridade. Nesse sistema, devem seguir os princípios em que se apoiam os 4 ashrams, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. E você deve fazer cerimônia de fogo. Para que isso? of the fire sacrifice is Bhagavan Vishnu. Você deve sempre pensar que a deidade adorável da cerimônia de fogo é sempre Bhagavan Vishnu. Presiding deity of the fire sacrifice. A deidade predominante do sacrifício de fogo, da cerimônia de fogo, é Vishnu. Então, para que fazer uma cerimônia de fogo? We are not taking the name of Indra and other than A gente não fala o nome de Indra e de nenhum outro semideuses, mas os Karmis, sim. Eles fazem cerimônia de fogo em nome de Indra, other demigod. que é um semideus. But the Vaishnava Mas os Vaishnavas, como eles fazem o sacrifício de fogo, a cerimônia de fogo? Swaha. Sahasana. Swaha, Swaha. So the Brahmana says Então os Brahmanas falam Swaha, Swaha. E os Jajaman, ou seja, a pessoa, para quem está sendo executada a cerimônia de fogo, a pessoa fala ahá, ahá, ahá. fire, I just want to Ai, não quero mais ficar tanto tempo aqui na frente dessa cerimônia de fogo. Aham, aham, eu quero só sair. Eles acham que é só dar e receber doação. fire sacrifice your Mas, purified. se você executar o verdadeiro sacrifício de fogo, sua casa ficará purificada. Para os grihastas, os chefes de família, pelo menos uma vez ao ano é necessário fazer essa cerimônia de fogo em casa. Here do fire sacrifice. Uma vez por ano, faça a cerimônia de fogo em sua residência. Our Maharaj, what is his name? Nosso Maharaj, qual é o nome dele? In Bangalore. Aquele de Bangalore. Every day he performs Todo dia ele faz cerimônia de fogo. Ele tem um monte de vacas. Maharaj. Siddhanta Maharaj. He made on Jagakunda one Ele fez um Yagyakunda, ele fez um lugar específico para a cerimônia de fogo. Todo dia, depois do Mangalarati, por meia hora, ele faz cerimônias, sacrifícios de fogo. 25, 30 brahmacharis. Às vezes 25, 30 brahmacharis. Eles todos lá, swaha, swaha. Takes half an hour. There's no Todo any dia. special thing. Because he already has the place for the fire sacrifice
Não precisa nem ter nada especial. Ele já tem um lugar arranjado para a cerimônia de fogo. Então, todo dia depois do Mangalarata, ele vai lá e faz a cerimônia. Yes, and if you do fire Se você sacrifice, fizer essa cerimônia de fogo, smoke from the fire essa sacrifice, fumaça da cerimônia purifica tudo. because the ghee of the cow, Porque o ghee é da vaca. if you, Se você, in a normal conception, numa concepção normal do ghee, fire this smoke that quando comes você from it, coloca essa fumaça que sai, ela purifica, além de deixar um cheiro muito bom. inside the temple, such a nice fragrance. Então, quando você entra no templo, você sente essa fragrância tão maravilhosa. The atmosphere should A atmosfera deve ser boa, cheirosa. so this is an environment for Então, esse é um ambiente perfeito para Bhajan, prática espiritual. early in the morning. Então, por isso, de manhã, as pessoas, elas acendem os incensos, as lamparinas. Na nossa casa, We had duna, a gente tinha duna. O que é duna? Vocês sabem o que é duna? also everywhere. Eu não entendi. Kind of incense É um tipo de incenso. to remove the insects. Então, para remover os insetos, os mosquitos e também os cheiros ruins saem, tudo purifica. So even in material vision, Então, we speak of spiritual. se com a lógica material isso já é benéfico, imagina espiritualmente falando. More absorbed. Você vai purificar sua mente porque ela vai poder ficar mais concentrada. Pure place, full Se você tá num lugar cheio de fantasmas, cheio de espírito, um lugar fedido, o que acontece? A sua mente também fica nesse estado. Why there's so much fight in the Por que tem tanta briga nas casas das pessoas? fight in the house? Porque elas não fazem cerimônia de fogo. We have to spend money for Ah, tem que gastar dinheiro para fazer isso, dizem as pessoas. So if you for your health you have to spend so much Então, money. para sua saúde, você vai, paga médico, paga remédio, você gasta dinheiro com um monte de coisa. Mas aí, você não pode dar algumas rúpias para uma cerimônia de fogo? É preciso fazer uma vez, pelo menos uma vez ao ano na sua casa, você deve fazer a cerimônia de fogo. Then your house will be purified. E aí sua casa ficará purificada, vai permanecer pura. But in the Western countries, Mas nos países ocidentais não dá, because it's cold, so porque é frio para fazer fora, maybe rain, e aí chove, so many rules inside aí tem um monte de regra dos condomínios, dos lugares. the floor. So Ah, New York, his apartment Uma vez eu estava em Nova York, no quarto andar de um apartamento. Você acha que dava para fazer? was there. Não, porque a fumaça estava lá e alguém ligou. Ó, tá pegando fogo no apartamento. So like E aí, alguém ligou pro 911 they do so e aí a gente tava lá, suarra, suarra. through like extended put out his fire report E eles chegaram lá com extintores de incêndio, apagaram fogo e também teve que pagar $1.000 de multa because of this. por conta disso. Okay, in Western countries they have Então, nos países ocidentais tem todas essas regras e tal, mas aqui na Índia, você faz uma coisinha pequenininha, assim, faz um foguinho pequeno e tal, é mais fácil. Então, você não gasta quase nada, você deve fazer pelo menos uma vez ao ano. Você vai purificar sua casa e vai purificar sua mente também. so the Brahmanas have to Os brahmanas precisam compulsoriamente estudar os Vedas, fazer caridade. for a Brahmana there are 6 occupational Pro- duties. Dos 6 deveres ocupacionais dos brahmanas, So the duties of the Brahmana. esses são os 6 deveres ocupacionais dos brahmanas. They should do Eles devem executar a cerimônia de fogo. so the Brahmanas they have to study the Vedas, the Então, os brahmanas precisam estudar os Vedas, to do fire sacrifice, fazer donations. sacrifício de fogo, dar e receber doações. At least you put your hand in the Você, pelo menos, coloca sua mão, assim, no formato para dar algo, né? Você precisa dar e não receber. Então, posicione-se como aquele que dá.
a kshatriya, um kshatriya não deve aceitar caridade. Those who are kshatriyas, Então, aqueles que são kshatriyas, the main thing they do is o principal que eles fazem é protect the subject. proteger os súditos. Esses são os guerreiros, né, que protegem os súditos, os kshatriyas. A king or kshatriya is not allowed Um rei ou um kshatriya to put taxes on brahmanas. a ele não é permitido cobrar taxas dos brahmanas, impostos. He can take tax from Um three rei parts. pode aceitar impostos de 3 divisões. Um rei é um kshatriya. Então, The king o rei can take pode aceitar impostos apenas de 3 varnas. Outros kshatriyas, os vaixas e os shudras. Ele só pode coletar impostos dessas 3 classificações sociais. Mas dos brahmanas, o rei não deve coletar impostos. collect taxes from Deles não deve coletar impostos dos brahmanas. O rei não pode. Então, verse 14. No? verso 14. A king or kshatriya is not allowed Para o brahmana existem divide on this one. Taxes on brahmanas, but he may take his livelihood by levying um brahmana ele taxes ele pode até pagar um imposto mínimo, of the subjects. mas ele precisa colocar o encargo dos impostos mais nos outros varnas. Vaishyas. Então tem 4 tipos de One is vaixas. Vaixas ou varnas? Varnas, né? Desculpa. Os monis, like those who are cropping, like taking também agriculture. existem Those who aqueles que... Não entendi. interest, Take interest. like lending money to people and taking Agiotas, pessoas que emprestam dinheiro. Vaishya, they do some like clerk work. Eu não entendi o que é. Vaishya, Ah, tá. Os vaixas tem uns que eles fazem maus negócios, né? first one and Gopalan. Sorry, the second one I told wrong. Second is that O segundo tipo é aquele que cuida das vacas. O primeiro is those agriculture. são os agricultores. Second kind is the one who takes care of cows. O segundo são os pastores de vacas. Então tem esses 2 tipos, né? De agricultores e pastores nessa divisão. E os shudras se subdividem. É o seguinte, a natureza dos shudras Serve the other é servir three varnas. os outros 3 varnas, as outras divisões sociais. Esse é o dever dos shudras. Verso 16 do capítulo 11 do canto 7. Verso 16. As an alternative, Como uma alternativa, o brahmana pode também assumir deveres ocupacionais vaixas, de agricultura, proteção às vacas ou comércio. Ele pode subsistir daquilo que tenha recebido sem esmolar. Pode esmolar nos campos de arroz todos os dias, pode coletar o arroz deixado nos campos pelo proprietário, ou pode juntar grãos alimentícios deixados em vários lugares nas mercearias dos negociantes de cereais. some grains from the floor, he can also collect them. Se essas coisas caem no chão, ele pode coletar. Esses são os 4 meios de subsistência que os brahmanas também podem adotar. Entre esses 4, cada um deles é sucessivamente melhor do que o anterior. Next verse. O próximo verso. Exceto em situações de emergência, pessoas inferiores não devem aceitar deveres ocupacionais destinados àqueles que são mais elevados. Porém, quando surge essa emergência, todos, exceto os kshatriyas, podem aceitar os meios de subsistência próprios dos outros. Like when there's some floods, Quando tem uma enchente, por exemplo, like I told before, como eu disse antes, os kshatriyas, os guerreiros, we're collecting taxes. eles coletam impostos. Quando tem uma calamidade, eles não devem coletar imposto das pessoas. Understand? Ou pelo menos diminuir o imposto. Also doesn't
Entende? O governo também faz isso. when there's some flood, Quando acontece uma enchente, alguma catástrofe e tal, eles não ficam cobrando o imposto das pessoas. Eles aliviam o encargo, né, das pessoas. like he will not charge them. Eles não vão ficar cobrando por conta dessa calamidade. So I think Gurudev said maybe they will not charge them on one side, but then they will charge more on the other side. Nossa. You cannot run away from them. Gurudeva disse, não dá pra fugir deles. Se eles não cobram imposto daqui, eles cobram imposto de lá. In one way they say, Então, de um jeito, eles falam assim, a gente tirou os impostos, encargos disso. Só que eles vão para outro produto e vão lá e colocam todo o encargo de novo. Mas fazer o quê? Os kshatras, quando acontece uma calamidade, eles devem, na verdade, ajudar as pessoas. Então aqui tem uma coisa linda. now Shloka 35. O verso 35. 35, Canto, 11 sétimo canto, capítulo 11, 35. What is saying? verso 35. O que está sendo dito aqui? Se em seu comportamento alguém apresenta as acima descritas características de Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, mesmo que ele tenha aparecido em alguma classe diferente, deve ser aceito de acordo com os sintomas qualificadores. Eu vou ler de novo. If one shows the symptoms of being a Brahmana, Se uma pessoa apresenta o comportamento de um Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, mesmo se ele tiver aparecido em uma classe diferente, ele deve ser aceito de acordo com os sintomas ou qualificações que apresenta. so the conditioned souls Então, as almas condicionadas, de acordo com seu comportamento e natureza, são fixadas em diferentes categorias, varnas, classificações sociais. Se a pessoa tem a qualidade de um Brahmana, ela deve ser considerada Brahmana. so by the symptoms, Então, pelos sintomas, pela ação, pelos comportamentos. so you cannot say Você não pode dizer que uma pessoa não é Brahmana and the qualities of a Brahmana. se ele não tiver as qualificações, o comportamento de um Brahmana. Se ele realmente não se comportar assim, ele não pode ser chamado de Brahmana. Você entende? Para ser Brahmana, você precisa ter o comportamento de um. If he has appeared Se in a different class, uma pessoa aparece numa classe diferente, ela deve ser considerada da classe a qual ela se encaixa como comportamento, em relação ao comportamento. Brahmana's activities and Então, se a pessoa aparecer numa classe Shudra, mas se comporta, age como um Brahmana, essa pessoa deve ser considerada um Brahmana. Qual é a qualidade mais elevada de um Brahmana? which one? His simplicity. A simplicidade. Saralata. Simplicidade. The quality of a Brahmana. A qualidade de um Brahmana proeminente é simplicidade. The Brahmana O Brahmana não tem duplicidade e hipocrisia. is not a false. Ele não é uma pessoa falsa, enganadora. Without duplicity and hypocrisy. Ele não tem hipocrisia nem duplicidade. O coração dele é puro e simples, é coerente. Only a Brahmana can become Só um Brahmana pode se tornar um Vaishnava. actually the Vaishnava. Então, o Vaishnava, Is a bona fide Brahmana. ele é eu não entendi a palavra em sânscrito, mas é um Brahmana verdadeiro. Not any kind whatsoever of duplicity and hypocrisy. Então, um Vaishnava não tem de qualquer forma a duplicidade e hipocrisia.
No Kirtana de Bhaktivinoda Thakur está sendo dito Antarabahire. Dentro e fora devemos ser o mesmo, internamente e externamente, e honrar os outros. E qualquer honra que você tenha, você não deve desejar fama, honra, reputação. Então, por dentro, os brahmanas verdadeiros, os Vaishnavas, eles não são falsos. Eles não são crooked, não sei falar, falsos, né? Então, com a sua língua, eles falam palavras doces. Porque tem gente que fala palavras doces com a boca, mas no coração tem veneno. E essa pessoa não é um brahmana. Um brahmana de verdade, internamente e externamente, ele se comporta da mesma maneira. Ele não tem nenhum traço de duplicidade e hipocrisia. Esse é um brahmana verdadeiro. Então, simplicidade é o que define um brahmana. Mas o que a gente vê? Nas nossas famílias, a gente ensina as crianças a mentir. Como? Vou dar um exemplo. Uma pessoa pegou dinheiro de alguém. E aí, a pessoa da qual ele tinha emprestado o dinheiro veio pedir de volta. E a pessoa falou assim, então ele chegou aí para me pedir o dinheiro de volta. E aí ele falou pro filho dele assim, olha, filho, fala que papai não tá em casa. Fala que seu pai tá fora de casa. Fala para esse homem que seu pai tá fora. E sabe, as crianças são simples. E a criança virou, foi lá na porta e falou assim, olha, meu pai pediu para te falar que ele não tá em casa. Então, ficou claro de que, na verdade, o pai estava lá na casa. Ele devia ter dito apenas, meu pai não está aqui, mas a criança é simples. E aí ela foi lá e disse tudo. O coração da criança é tão puro que ele só repetiu o que o pai dele falou e disse, olha, meu pai falou que era para eu te falar que ele não está em casa. Então, o Shastra, ele explica, a escritura fala isso. Os sadhakas, a natureza do praticante espiritual deve ser qual natureza? Uma criança é assim, livre de duplicidade e hipocrisia. Então, o comportamento do praticante espiritual, sadhaka, deve ser assim, destituído, livre de hipocrisia, duplicidade, falsidade. Então, os brahmanas são simples, eles não mentem. Então, Narada Rishi está dizendo para Yudhishthira, se uma pessoa ele nasce em qualquer família diferente, mas ele mostra esse comportamento, simplicidade e veracidade de um brahmana, mesmo nascendo em outro varna, ele deve ser considerado um brahmana. Eu acho que é... Narada Rishi disse ao Yudhishthira, o Brahmachari deve controlar os seus sentidos. Fala para Taruna que eu acho que é o 6. Ele deve ter fé firme aos pés de lótus do Guru. Ele deve fazer tudo para o seu Guru e permanecer na escola do Guru. É o primeiro shloka do capítulo 12. Então, verso 1. O Brahmachari deve praticar o completo controle dos sentidos, ser submisso e cultivar uma atitude de firme amizade pelo mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o Brahmachari deve viver no Gurukula,
pensando apenas no benefício do guru. Um estudante celibatário, um brahmachari, deve sempre controlar os seus sentidos. Verso 2, canto 7, capítulo 12, verso 2. Srimad Bhagavatam. Tanto no crepúsculo matutino quanto à noite, quanto de dia quanto à noite, de manhã e à tardinha, ele deve absorver sem pensar por completo no mestre espiritual, no fogo, no Deus do sol. Então, o brahmachari não tem que ficar falando muito, ele deve falar pouco. Ele deve nunca ficar falando demais. Porque se você ficar falando muito, você fala fofoca, prajalpa, coisas inúteis, aí vai brigar, vai discutir. Então, cedo de manhã, o brahmachari deve seguir celibato e silenciosamente cantar os seus Gayatri Mantras. E adorar Deus, o Guru, o fogo, servir o seu Guru. Próximo texto. Sendo convocado pelo mestre espiritual, o aluno deve estudar os mantras védicos regularmente. Todos os dias, antes de começar seus estudos e após concluí-los, o discípulo deve prestar respeitosas reverências ao mestre espiritual. Então, o que deve ser feito? O que o brahmachari, o estudante, deve fazer? Ficar na escola, no Gurukula, servir Gurudeva, aprender essas atividades. Nunca deve ficar fazendo gracinha, ficar caçoando de Gurudeva. Nunca. E nunca deve Peraí, eu que confundi. O brahmachari deve prestar reverência aos pais do mestre e do senhor e acordar cedo de manhã. Eu acho que é o 5. Então, brahmachari A gente se perdeu aqui nos shlokas, se alguém souber. Texto 8. Se a esposa do mestre espiritual for jovem, um brahmachari moço não deve permitir-lhe cuidar do seu cabelo, massagear seu corpo com óleo ou banhá-lo com afeição como uma mãe. Então, por quê? Gurudeva falou algo sobre o óleo, mas a gente estava falando e não entendeu. Então, o brahmachari não deve aceitar nenhum tipo de serviço, nem dar serviço para a esposa do mestre espiritual. Guru Patni significa a esposa do mestre espiritual. Então, uma brahmacharini pode servir a essa esposa do Guru, mas um brahmachari homem, do sexo masculino, não. E também massagear o corpo da esposa do Guru com óleo, isso não é apropriado. Por quê? Você pode pensar, ela é a esposa do meu Guru. Mas mesmo assim, você não deve massagear o corpo dela. Porque se você falar assim, mas eu vejo a esposa do meu Guru como minha mãe,
qual o problema de eu massageá-la se ela é como minha mãe? Mas o Shastra diz não. It's not proper. Isso não é apropriado. Brahmacharis, verse 12. O verso 12. Grihastas who have taken the vow of celibacy as described above do not indulge in Os brahmacharis ou os girihastas, homens casados, que aceitaram o voto de celibato acima descrito, some brahmacharis they put não devem praticar o seguinte. cards on the eyes. Tem brahmacharis que botam kajal no olho, aquele lápis preto, sabe? Os brahmacharis não devem passar esse tipo de cosmético no olho. Massaging the head with oil. Brahmacharis should also not do that. Massagear a cabeça com óleo também não. Massagear as mãos com óleo. A woman's picture. Ver uma mulher ou pintar uma estampa de mulher. Drinking wine. Comer carne, beber vinho, decorar o corpo com guirlandas de flores. Ointment on the Untar o corpo com bálsamo, óleos ou usar ornamentos no corpo, isso tudo deve ser abandonado pelo verdadeiro brahmachari. for the brahmacharis. Isso é proibido para os brahmacharis. So brahmachari in a simple way should stay in the temple in the Então, brahmachari deve permanecer de forma simples no templo e servir o seu mestre espiritual. verse 16. Verso 16. Practicing in this way, Mediante essa prática, whether one be in the quer alguém esteja no Brahmachari Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram ou Sannyasa Ashram, ele deve sempre depender a presença onipenetrante do Senhor Supremo, pois dessa maneira é possível entender a verdade absoluta. Então, seja você Brahmachari, Girihastha, Vanaprastha, can do bhajan and stay in their own todos podem ficar nesse seu respectivo ashram, divisão, categoria, e fazer bhajan, prática espiritual devocional. like some prohibition Então, as proibições, for ashram should not follow. as proibições da sua categoria, siga respectivamente. King, verse 17. Verso 17. Ó rei, passarei então agora a descrever as qualificações do Vanaprastha Ashram, aquele que se retirou da vida familiar. Seguindo estritamente as regras e regulações de Vanaprastha, a pessoa não encontrará dificuldade alguma em elevar-se ao sistema planetário superior, conhecido como Maharloka. Maharloka. A person in Vanaprastha, verse 18. Verso 18. Na vida de Vanaprastha, a pessoa não deve comer cereais que germinaram através do cultivo dos campos. Também não devem comer cereais que, embora tenham germinado sem o cultivo do campo, ainda não estão plenamente maduros. Tampouco deve o Vanaprastha comer cereais cozidos no fogo. Na verdade, ele deve comer apenas frutas amadurecidas pela ação do sol. O que falar de grãos? Fruits that only are ripened by the sunshine. Eles só podem comer frutas que foram amadurecidas pelo sol. They sell the green fruits. Hoje em dia eles vendem as frutas verdes, sabe? To ripe the E eles colocam coisas para amadurecer as frutas. like not naturally. Elas não amadurecem naturalmente. A banana e tal, papaya. Você pode ver, eles forçam o amadurecimento das frutas. They buy them actually the fruits completely green, like Eles vendem a banana verde, manga também. for them. Put some also thing. E aí eles colocam alguma coisa que a gente não sabe o nome
uma substância, né? You should not eat this kind of Então, fruits that are actually não é para comer ripened. essas frutas que foram amadurecidas artificialmente. É preciso comer frutas que foram amadurecidas pelos raios do sol, que são frescas. Arete agora. That's the Arati. Entenderam? Brahmachari. So the brahmachari should not Então, Brahmachari massage não deve the ladies or the wife of massagear as meninas, as mulheres, e nem a esposa do guru. But the wife of Guru is just like my mother. Aí você pode dizer, mas a esposa do meu guru é como se fosse a minha mãe. Mas não é, não pode.